O cinema norte-americano sempre foi muito bom em mostrar catástrofes, epidemias, guerras, e isso tudo chama muita atenção da gente. Quando a gente vai pensar em quadros de epidemia de doenças, a gente lembra daquele filme lá de 95, eu lembro muito bem dele, que é Epidemia. Foi um dos primeiros filmes assim de doenças que chocou muita gente. Era um grupo de pessoas que contraíram uma espécie de ebola lá na África. Um dos animais que estavam lá por perto, o macaco, teve a contaminação por esse vírus e esse macaco foi levado para ser vendido no mercado negro e aí contamina esses traficantes que estão levando esse macaco para outro país. E aí começa a disseminação da doença. Posteriormente, vem lá em 2011 o filme Contágio, que é um filme que retrata muito da epidemia, muito parecido, lembra muito, muita gente diz que foi uma previsão do que aconteceu com a gente no Covid. Inclusive, no próprio filme fala também sobre, além desse vírus ter sido vindo da China e de uma série de problemas que teve lá com a alimentação, esse filme, ele mostra inclusive, é tão fiel que mostra inclusive até as fake news. Hollywood adora esses filmes de doenças, né? Além disso, o filme de catástrofe de Hollywood levaram a gerar filmes gêmeos, filmes que eram muito parecidos. Se a gente pensar em catástrofes por vulcões, temos dois filmes que foram lançados lá em 1997. O Vulcano e o Inferno de Dante. Se você quisesse assistir o filme de Tommy Lee Jones, era o Vulcano. Se você quisesse assistir o filme do Pierce Brosnan, era o Inferno de Dante. Os dois lançados em 1997 contam a história de um vulcão, né, que vai destruindo a cidade. Também tivemos filmes de meteoros, e aí eu vou lembrar do grande, isso já em 98, do grande Armagedon. Armagedon foi aquele filme em que o Bruce Willis, ele ia junto com a equipe de petroleiros para o espaço para poder destruir um meteoro, lançar uma bomba dentro desse meteoro e acabar com tudo. E fez bastante sucesso com aquela música lá do Aerosmith, Don't Close My Eyes, que era do grande Steve Tyler, que era o pai da Liv Tyler que estava no filme, que era uma das protagonistas do filme, que era a namoradinha do Ben Affleck, né? Que era a filha do Bruce Willis no filme. Engraçado que 2 meses depois, em 98 também, foi lançado o Impacto Profundo, que aí já era o filme de meteoro do Morgan Freeman. Era um filme que o pessoal falava que era cientificamente mais preciso, mas quem ganhou em bilheteria sempre quem? O grande Bruce Willis, então foi o Armagedon. Uma curiosidade sobre Armagedon é que no filme é um grupo de petroleiros que vai para o espaço para poder perfurar um meteoro e botar uma bomba. Então, em uma das gravações lá, dos bastidores, o Ben Affleck, ele lança a pergunta pro Michael Bay, né? Michael Bay é o diretor, Michael Bay adora esses filmes de catástrofe, explosão, Transformers, essas coisas de catástrofe, né? De muitas explosões. Aí ele vira pro Michael Bay e fala, não era muito mais fácil treinar astronautas a fazer o trabalho do petroleiro e perfurar o meteoro do que chamar petroleiros para virarem astronautas? Aí o Michael Bay diz, cala a boca, não fala mais nada. Então é uma curiosidade aí sobre o filme Armagedon. E aí, gente, não era só de meteoros que vivia Hollywood. Teve a época climática, aquela questão da camada de ozônio, aquela questão do aquecimento global. Aí saiu qual? O Dia Depois da Manhã, que era aquela frente fria que via congelando tudo. Mais um filme de catástrofe. E do Robert Emmerich, que é um grande diretor que faz muito filme de catástrofe. Mais recentemente, uma série que eu indico, que fala sobre desastre nuclear, que é Chernobyl. Chernobyl foi o motivo de eu ter assinado a HBO, né? Então, uma série maravilhosa, uma série que foi lançada aí em 2019. É uma minissérie, né? Foram 5 episódios, uma série muito precisa, muito bem construída, o clima muito bem construído, que conta como é que foi o desastre de Chernobyl. Né? Muito bacana essa série mesmo. Mas, diante de tanto filme de catástrofe, de notícias ruins, a gente se pega questionando. E aí? Por que nós, seres humanos, gostamos tanto, somos tão fascinados por notícias ruins, notícias negativas? Será que a nossa mente tem alguma relação com isso? Bem, eu sou Thiago Nascimento, neurologista e nerd, e vou contar para vocês por que somos tão fascinados por notícias ruins.
É impressionante como o nosso cérebro, ele realmente dá uma importância maior para as notícias negativas. Tanto prova disso que muitos dos programas sensacionalistas são aqueles que mais chamam a atenção. E são muitas vezes sensacionalistas no quesito de mostrar coisas negativas. Tanto que já tem vários nomes até para esse tipo de imprensa sensacionalista, que é a imprensa marrom aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos eles chamam de Yellow Press, a imprensa amarela, seria mais ou menos assim. Todos vocês devem conhecer programas que mostram só notícias ruins e que como chama a atenção das pessoas. Então aqui eu vou enumerar cinco motivos porque nosso cérebro ele gosta mais, ele é mais atraído por notícias negativas. Então, o primeiro motivo, viés de negatividade. Então foi feito um estudo lá em 2001 na Psychological Science, mostrou que os indivíduos, quando eram apresentados para notícias positivas, notícias boas e notícias ruins, eles lembravam muito mais das notícias ruins. Então existe um viés de negatividade na nossa memória. A nossa memória tende muito mais a lembrar de fatos negativos do que fatos positivos. Seria isso uma maneira de proteger a gente dos desafios do mundo antigo, daquele mundo que a gente precisava caçar e viver, a gente lembrar que aquele lugar foi um lugar onde aconteceu tal coisa negativa para a gente poder se prevenir? Segundo motivo, sensação de importância. Então foi feito um estudo em 2007, lá na Science, que fazia o estudo através das notícias de internet. Né? As notícias que foram mais compartilhadas e divulgadas foram as notícias negativas através desses sites, monitorização desses sites de internet. Então foi percebido que nós damos importância, nós achamos que as notícias negativas elas são mais importantes para a gente. Então esse estudo mostra muito bem isso e mostra que as notícias positivas eram muito menos compartilhadas. Terceiro motivo, a empatia, a identificação com o sofrimento alheio. Então foi feito um estudo em 2013, eram mostrados vídeos tanto de coisas positivas, emoções positivas e emoções negativas. E o que acontecia? Foi feito nesses indivíduos uma ressonância que a gente chama de ressonância funcional, para saber quais áreas estavam ativas. As áreas de cognição social e as áreas de empatia, que são áreas muito próximas, elas estavam muito mais ativadas nas emoções negativas. Então, essa sensação de empatia era muito maior com as notícias, com aqueles sentimentos muito mais negativos dessas pessoas. Então, quando a pessoa mostrava lá uma face de choro, de preocupação, de um acontecimento ruim, aquela carinha que tinha acontecido uma coisa ruim nesses vídeos, então eram muito mais associados a essas áreas cognitiva social e áreas de empatia. Quarto motivo, a curiosidade mórbida. Você já reparou que acontece muito isso, né? Quando a gente está no trânsito, acontece um acidente, como o trânsito fica parado, muitas vezes não é por causa do acidente, é porque a pessoa está passando lá, está olhando e fica ali olhando naquela curiosidade mórbida. Então eles fizeram um estudo em 2019 que era justamente para avaliar o grau de curiosidade e para que notícias esses curiosos iam. Eles perceberam que as pessoas mais curiosas, elas iam justamente para as notícias mais negativas. Então, o grau de curiosidade oscilava justamente para muito mais para notícias negativas. Enquanto as pessoas que eram menos curiosas, elas iam mais para as notícias positivas. Então, olha que interessante. Quinto e último motivo, sensação de controle. E num estudo de 2001, foi apresentado informações ou notícias negativas. E o que acontecia? Os níveis de ansiedade quanto à preocupação em relação à segurança, ansiedade nesse sentido de segurança, não ansiedade geral, ansiedade em relação à segurança era muito menor nesses indivíduos que recebiam essas notícias negativas. Então eles iam consumindo as notícias negativas e iam ganhando um grau de segurança e de controle, sensação de controle, de estar no controle. Seria isso uma questão evolutiva de perceber que o ambiente, compreender o ambiente, entender que ali tem um perigo e que eu posso me proteger desse perigo? Bem, é isso que muitas vezes os cientistas estipulam, né? Então, essa questão das notícias negativas, você vê como ela tem uma série de pontos, e esses 5 pontos fazem com que a gente valorize muito mais essas notícias negativas, né? Lógico que
ficar vendo o dia inteiro notícias negativas é algo que pode prejudicar o nosso cérebro. Então, é importante que você tente filtrar um pouco disso. Ver como Hollywood se aproveita disso, ver como o jornalismo muitas vezes se aproveita disso, porque sabe que vai fisgar a gente de alguma forma. Recomendo demais Chernobyl, a minissérie. Só são 5 episódios, é muito boa, muito bacana, tem muitas coisas legais. Tem coisas que foram reais ali, tem coisas que foram criadas pra série, pra ela ficar mais dinâmica, mas é uma série muito bacana. Eu gosto muito de lembrar um vídeo do Ariano Suassuna que ele falava justamente isso. Ele falava, olha, experimenta contar como é que foi o seu dia maravilhoso. Rapidamente as pessoas perdem interesse. Agora, se você conta que deu errado tal coisa, que conta uma história ruim, e às vezes contar até uma história ruim posteriormente, até mais engraçada, chama muito mais atenção. Se você contar, olha, meu dia foi muito bom, hoje eu fiz isso e deu certo, hoje eu fiz aquilo e deu certo, rapidamente as pessoas perdem interesse. Agora, se você conta, olha, o pneu do carro furou, depois aconteceu isso, rapidamente as pessoas estão envolvidas e ouvindo a sua história. O Ariano, sensacional em perceber isso e contar isso em uma das suas palestras. Bem, pessoal, estou aqui finalizando mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like se vocês gostaram do vídeo, de comentar, podem fazer comentário, sugestão de pauta e compartilhar. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, compartilhe esse vídeo para o grupo de amigos, compartilhe com a pessoa que você acha que vai gostar desse vídeo. Espero que tenham gostado e até semana que vem.